A história de Megilat Esther é uma história emocionante de coragem e milagres que aconteceu há cerca de 2.500 anos no antigo reino da Pérsia. Na cidade de Shushanabirá ficava o maravilhoso palácio do rei Ahasverosh. O palácio era impressionante, com colunas de mármores, pisos de mosaico coloridos, cortinas de seda bordadas em ouro e jardins enormes que iam até onde os olhos podiam ver. Ahasverosh governava um império gigantesco que ia da Índia até Kush e incluía 127 províncias. No terceiro ano de seu reinado, Ahasverosh decidiu fazer um grande banquete que durou 180 dias. Foram 6 meses de festas sem parar. Os salões estavam lotados de convidados, o ar estava cheio de aromas deliciosos de comida e uma música suave tocava por toda parte. O vinho era servido em taças de ouro enfeitadas com pedras preciosas e fluía como água. No meio do banquete, quando o rei já estava alegre com o vinho, ele decidiu mostrar a todos a beleza da rainha Vashti. Mas Vashti, que era uma mulher orgulhosa e independente, recusou-se a ir. A recusa de Vashti deixou Ahasverosh furioso. Seus conselheiros tiveram medo que o comportamento dela afetasse as outras mulheres do reino e sugeriram removê-la de sua posição como rainha. O rei concordou e Vashti perdeu sua coroa e foi enviada à morte. Quando o efeito do vinho passou, Ahasverosh percebeu o que tinha feito e começou a procurar uma nova rainha. De todas as partes do reino, belas jovens foram levadas ao palácio. Entre elas estava Esther, prima de Mordecai a Yehudi. O Midrash conta que Esther tinha uma pele com tom esverdeado e já tinha 75 anos. Mas Hashem fez um milagre para que ela parecesse jovem e tivesse um brilho especial no rosto. Mordecai, o primo de Esther, era um grande estudioso de Torá e costumava sentar-se à porta do palácio. Um dia, ele ouviu 2 guardas tramando matar o rei. Mordecai correu para contar a Esther. Quando Esther avisou o rei sobre o plano, o ataque foi impedido e Bigtan e Teresh, os conspiradores, foram enforcados. Pouco tempo depois, o rei nomeou Haman a Agagi como seu segundo em comando. Haman era um homem arrogante que exigia que todos se curvassem diante dele, mas Mordecai, fiel à sua fé judaica, se recusava a se curvar. Haman ficou furioso e decidiu se vingar, mas não só de Mordecai, ele decidiu exterminar todos os judeus. Ele convenceu o rei a assinar um decreto para o dia 13 de Adar. A notícia do decreto se espalhou e quando Mordecai soube dela, rasgou suas roupas em sinal de tristeza, vestiu-se com pano e saco de cinzas e saiu pelas ruas clamando. Ele mandou o servo Hatach até Esther e pediu que ela suplicasse ao rei pelo povo judeu. Esther pediu a Mordecai para reunir todos os judeus e que eles jejuassem por 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos, disse ela. Então irei até o rei, mesmo correndo risco de vida, e seja o que Hashem quiser. Depois dos 3 dias de jejum, Esther tomou coragem e entrou no pátio interno do palácio, esperando para ver se o rei estenderia sua vara de ouro. Felizmente, Ahasverosh estendeu a vara, permitindo que ela falasse. Esther, com sabedoria, convidou o rei e Haman para um banquete que ela preparou. No banquete, ela pediu que voltassem no dia seguinte para outro banquete, e o rei concordou. Haman saiu do palácio feliz e de bom humor, e viu que Mordecai não se ajoelhava nem se curvava. Haman ficou muito bravo e cheio de raiva. Ele reuniu seus conselheiros e familiares, que lhe disseram para preparar uma árvore alta e enforcar Mordecai nela. Naquela noite, antes do segundo banquete, o rei não conseguiu dormir. Ele pediu que trouxessem o livro de registros do reinado e lá encontrou a história de como Mordecai havia salvo sua vida. O rei perguntou: Mordecai recebeu alguma recompensa por salvar minha vida? Os conselheiros responderam que não. Naquele momento, Ahasverosh decidiu recompensá-lo. No mesmo momento, Haman chegou ao jardim do palácio, querendo pedir ao rei para enforcar Mordecai na árvore que ele preparou. Mas antes que ele falasse, o rei perguntou: o que deve ser feito ao homem que o rei deseja honrar? Pensando que o rei falava sobre ele mesmo, Haman respondeu: ele deve vestir as roupas reais, montar no cavalo do rei. Sua cabeça deve ser adornada com uma coroa real e ser conduzido pelas ruas com o oficial anunciado. Assim se faz ao homem que o rei deseja honrar.
O rei então ordenou: perfeito! Faça exatamente isso com Mordecai Yehudi e não esqueça nada do que disse. Haman ficou horrorizado, mas teve que obedecer. Ele vestiu Mordecai, ajoelhou-se para que Mordecai subisse no cavalo e o conduziu pelas ruas anunciando: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Que humilhação! O Midrash conta que em algum lugar por onde eles passaram estava a filha do Haman. Ela viu tudo isso, mas pensou que a pessoa em cima do cavalo era seu pai e que quem o estava levando era Mordecai. O que ela fez? Ela pegou uma bacia cheia de água suja do esgoto e derramou sobre a cabeça de Haman. Quando ela percebeu o que fez com seu pai, ela se jogou do telhado e morreu. Haman voltou para sua casa humilhado e de cabeça coberta de vergonha. Na noite seguinte, no segundo banquete, Esther revelou a verdade ao rei. Com a voz tremendo de emoção, mas muito decidida, ela disse: se eu encontrei graça diante do rei, preciso contar que eu e meu povo fomos vendidos para a exterminação. O rei, chocado, perguntou: quem fez isso? Esther, com grande coragem, apontou para Haman e disse: este homem cruel e malvado, Haman! O rei, furioso, se levantou e saiu para o jardim. Haman percebeu que ele estava em uma situação de perigo. Ele caiu na cama onde Esther estava e se implorou para sua vida. Quando o rei voltou, ele viu Haman em cima da cama e gritou furioso: também a minha esposa você quer? Levem ele e enforquem na árvore que ele preparou para Mordecai. O rei ordenou furioso. E assim, Haman foi enforcado na mesma árvore que ele preparou para Mordecai. Mordecai foi nomeado segundo em comando no lugar de Haman. Como o decreto real não podia ser anulado, o rei fez um novo decreto em que os judeus podem se defender dos seus inimigos. No dia 13 de Adar, os judeus derrotaram seus inimigos e mataram 500 pessoas e os 10 filhos de Haman. Para lembrar esse grande milagre, Mordecai e Esther instituíram a festa de Purim. Mordecai se tornou uma pessoa muito importante no reino de Ahasverosh, tendo procurado o bem-estar do seu povo e a paz de toda a sua descendência. Os judeus comemoraram sua milagrosa salvação e começaram a tradição de ler a Megillah, dar Mishloach Manot e Matanot Le'Evionim, presentes aos necessitados. Purim se tornou uma festa de alegria e união, nos lembrando que mesmo nos momentos mais difíceis, há esperança e possibilidade de mudança. A história de Esther e Mordecai nos ensina sobre coragem, lealdade e a força da fé para cancelar decretos. E assim, Purim, uma história que começou com a ameaça de destruir o povo judeu, virou uma festa de alegria, união e esperança, comemorada por judeus ao redor do mundo todo.